cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob a sua responsabilidade. Porque nós nos preocupamos com 60 mil coisas no mundo. Preciso resolver o meu trabalho, preciso resolver não sei o quê. Mas nós muitas vezes não nos preocupamos com nós mesmos, no cuidar de nós mesmos com responsabilidade séria. Você tem um dever perante si mesmo. Então, eu lembro um aluno meu uma vez que falou assim, mas qual é o problema? Qual é o problema se eu quiser ficar gordo e ficar trancado no meu quarto e não quiser trabalhar? Me entupindo de pizza. Ele falou assim, eu falei assim, pra quem eu fiz mal? E eu falei pra ele, cara, você fez mal pra você mesmo. Mas isso é um problema seu? Eu falei, olha, no sentido de que eu tô querendo aqui te ajudar, mas eu posso. E esse posso que é interessante, né? Por quê? O homem moderno, nessa cultura de liberdade a todo custo, né? Eu sou livre, eu quero a minha liberdade e tal. A palavra posso tem uma ambiguidade central. Você confunde poder no sentido de dever e poder no sentido de possibilidade. Sim, poder você pode pular do prédio, você pode começar a se entupir de pizza, você pode nada. Eu não vou te impedir, eu não tenho nem como te impedir, entendeu? No sentido material da palavra. Agora, poder no sentido de dever, ou seja, você está de acordo com o correto, é uma outra coisa completamente diferente. Sim, de um ponto de vista material, você pode se entupir de pizza e ficar trancado. Só que a consequência disso vai ser a perda de infinitas outras possibilidades na sua vida. A sua vida ela vai começando a se fechar cada vez mais para 1000 outras coisas. Porque agora você está enfraquecendo, agora você está fazendo mal a si mesmo, agora você está entrando numa lógica autodestrutiva. Então, a lógica de fazer a sua vontade imediata quando ela não te desenvolve é a lógica de supressão da sua liberdade. Esse é os paradoxos chave da era atual. Todo mundo quer ser livre, mas a forma como as pessoas exercem a liberdade muitas vezes é a destruição da própria liberdade delas. Exatamente, que a pessoa não quer se submeter a nada, né? Porque a liberdade, no final das contas, é um tipo de submissão, né? Não estou querendo fazer joguinho de palavras, não, mas é que a liberdade é a submissão voluntária ao bem. Isso é ser livre. A liberdade é a escravidão voluntária ao bem. Ponto. Sim. Isso é a única possibilidade de liberdade. Só que nessa regra aqui tem um outro ponto, né, que deixa eu só ler aqui pra gente. Cuide de si mesmo como cuidaria de alguém sob sua responsabilidade. Aqui a gente tem um fator de ordem psicológica interessante mencionar, que é o seguinte: às vezes a pessoa simplesmente se odeia. A pessoa simplesmente se detesta. Sei lá, às vezes ela detesta a biografia dela, ela detesta a história, a família que veio, ela detesta alguma parte do seu corpo específico, ou o seu corpo inteiro. Quer dizer, ela carrega dentro de si um certo desprezo, né? E é um desprezo costurado com orgulho, porque todo mundo tem uma imagem muito elevada de si mesmo, do que gostaria de aparentar, do que gostaria de ser, e até do amor próprio. Mas ao mesmo tempo tem algo que faz com que ela se despreze. Então a pessoa fica o tempo todo numa tensão que não se conserta. E aí você diz, vamos cuidar de mim como eu cuidaria de outra pessoa. Mas às vezes você não tem o desprezo pela outra pessoa que você tem por você mesmo. E aí você se descuida mesmo por um desprezo pessoal. Eu sempre vejo todo mundo falando de procrastinação, mas tem um ponto da procrastinação que me parece pouco falado, que é o seguinte: a procrastinação é uma manifestação de desespero. Todo procrastinador ele tem uma nota de desespero. Quer dizer, esse adiamento na prática do bem, esse adiamento na ação é um movimento de falta de esperança no bem futuro. Então é como se fosse assim, você tem um certo desespero que no custo-benefício faz com que aquele esforço, naquele momento, aquele sacrifício não vala tanto a pena assim, porque você tem meio que uma ideia de que o futuro é incerto e mau, de que Deus vai lhe dar uma rasteira, então para que agir? Para que fazer? Então, existe essa nota de desespero, sabe? Você olha para si, se desprezando, aquilo lhe causa uma angústia desesperada, e aí você simplesmente não se cuida, né? Eu digo até por experiência pessoal, cara, a não ser por casos de saúde muito específicos, 10, 15 quilos a mais, eles são uma manifestação muito clara de que não houve uma mudança no corpo, houve uma mudança na alma. A gente está usando aqui, porque como estamos falando de peso e corpo, mas pode ser qualquer outra manifestação física, certo? Mas falando disso, ninguém engorda 20, 30 quilos, cara. E se você cavar um palmo ali, não encontra
uma questão pessoal, uma questão emocional muito profunda. Salvo em casos de saúde muito específicos, né? Sei lá, um caso metabólico muito específico, de remédio, alguma coisa desse tipo. Tirando esses casos puramente fisiológicos, o peso de 10, 15, 20 quilos é só uma manifestação externa de algo muito mais pesado interiormente. Assim, não tem como ser diferente. Não tem como você se destratar nesse nível sem você nutrir esse desprezo patológico em algum grau dentro de você, sabe? Platão já falava, né, dessa relação do corpo com a alma, que a alma ordenada começa a se manifestar no corpo, né? Você vê isso na vida da pessoa. Mas é engraçado nesse negócio de cuidado, porque toda vez que você tem um cuidado, por exemplo, um professor de matemática está desesperado porque você é bom, está desesperado porque você aprenda matemática. Um personal trainer está desesperado para que você fique em forma. Uma mãe está desesperada para que o filho melhore. E nós temos que ter a mesma atitude em relação a nós mesmos. Guilherme, então você quer agora que os caras são chatos pra caramba, você quer agora que a gente faça dieta, levante peso, acorde cedo, vá confessar os pecados, comece a ler livro. Sim. Que coisa terrível de se... Que coisa terrível, sim. E se você não fizer isso, é pior pra você. Aí tem a gente que até gira a cabeça, parece um exorcista, sobe na parede, fica revoltada e fala, mas meu Deus, é a minha vida. Exatamente. Quem vai cuidar da sua vida é você. O ponto aqui da educação, de qualquer tipo de educação, é apontar o caminho para que o próprio cara... São Tomás de Aquino fala isso. A educação... ela é como um remédio, mas é o corpo que vai curar o cara. O que a educação está fazendo é fazer com que você dá algo para o cara, sim, mas você está agindo no que ele chama de uma potência ativa. Sim. Beleza, eu estou realmente movendo algo em você. Mas esse mover algo em você, ele na verdade depende que você faça o que está sendo movido. Não tem educação real se o cara não... Se a contraparte não é o cara sair da sua zona e começar a fazer isso. Então, o cuidar de si mesmo é necessário para você receber qualquer tipo de educação. A atrofia do corpo é uma, mas a atrofia do intelecto é muito grande. Cara, eu sei dizer com certa facilidade as pessoas que leem e que não leem. Eu consigo, na conversa, percebe. O cara que está lendo os negócios, o cara que não está lendo. Porque o cara que lê, ele fala coisas que outras pessoas não estão falando. Claramente, ele começa a citar um monte de coisa e você fala, caramba, ele cita do nada, tal coisa aconteceu na terceira batalha de Napoleão, quando Napoleão estava em Lodz, não sei o quê. Aí você fala, caramba, esse cara lê alguma coisa. O cara que não lê é sempre a mesma coisa, entendeu? O cara sempre cita as mesmas coisas. Até porque ele é moldado pela cultura midiática em torno. Exatamente. Ele basicamente repete um chavão do que está na grande mídia. Então, porque todo o universo imaginativo é formado da mídia mais imediata. O autocuidado é uma espécie de reconquista da própria alma, né?